Certo. Então, aqui está o novo slide que a gente vai seguir. Eu não coloquei no site ainda. Eu acho que eu vou colocar hoje no site. Mas eu vou fazer muitas modificações nele ainda. Não está pronto totalmente, não. Inclusive no outro que eu acabei agora, do tópico 3, também vou modificar algumas poucas coisas. Então, a gente vai estudar relações e funções. E a abordagem ainda continua sendo baseada na teoria dos conjuntos. Então, o contexto aqui ainda é fortemente ligado ao contexto da teoria dos conjuntos. Por exemplo, nessa definição, a gente vê aí definição de par ordenado. Né? Eu estou definindo um par ordenado como o quê? Estou definindo um par ordenado como um conjunto. Outra coisa também que eu acho que muita gente não sabe. Um par ordenado pode ser definido como conjuntos assim. Ó. Esse conjunto tem as propriedades que eu quero que um par ordenado tenha, como a gente vai ver daqui a pouco. Outra coisa também da teoria dos conjuntos que a gente percebe nessa definição eu não estou explicando aí quem é x e quem é y. Ao invés de dizer sejam x e y conjuntos, ou então sejam x e y números, eu não estou dizendo qual é o tipo desse x e desse y. Mas no slide anterior tem a observação de que tudo é conjunto. Então, quando nada for dito sobre o tipo de alguma variável aí, você entende que é conjunto. Mas se é conjunto, então significa que é qualquer coisa, porque a gente está construindo tudo a partir de conjuntos. Então, é conjunto, mas também pode ser número, já que números são conjuntos. Números a gente constrói a partir de conjuntos. É conjunto, mas também pode ser funções, porque funções a gente constrói a partir de conjuntos. Então, assim, é conjunto, mas também pode ser qualquer coisa. É isso que eu estou explicando aqui nesse item. Né? Relembre que na teoria dos conjuntos de Zermelo-Fraenkel, tudo é conjunto e conjuntos são usados para construir qualquer coisa, então o x e o y nessa definição denotam conjuntos arbitrários, que na verdade significa qualquer coisa. Primeira propriedade que interessa dessa noção de par ordenado é esta aqui. A propriedade mais importante do par ordenado é que a igualdade se verifica apenas quando as componentes correspondentes são iguais. Eu não defini ainda o que é componente de um par ordenado, mas essa definição vai aparecer logo mais. Aí eu estou provando aqui, tá? A prova não é extremamente difícil, mas também não é das mais simples. Então eu não vou gastar tempo explicando ela aqui, mas quem tiver coragem, disposição, dê uma olhadinha aqui para entender como é que se prova. É bom também, assim, é bom também fazer isso para entender a necessidade de definir um par ordenado daquele jeito que a gente definiu. Né? Nesse conjunto aqui estão codificadas as informações sobre quem é o primeiro elemento e quem é o segundo elemento. Perceba isso. Dado qualquer conjunto dessa forma, você consegue identificar quem é o primeiro elemento do par e quem é o segundo elemento do par. Você vai fazer o quê? Esse conjunto tem 2 elementos só, sendo que cada um desses elementos são, é claro, conjuntos também. No primeiro, você tem um elemento só. No primeiro elemento deste conjunto, você tem um elemento só. E no segundo, você tem 2 elementos. Aquele que tem um único elemento é justamente o que contém a primeira coordenada do par. E aquele que tem 2 elementos é o que contém, além da primeira coordenada, também a segunda coordenada do par. Então perceba que as informações que interessam aí são o quê? Quem é o primeiro elemento e quem é o segundo elemento. Porque é um par ordenado, então só me interessa isso. Interessa, além de saber que x e y são coordenadas desse par ordenado, interessa também saber quem é a primeira coordenada e quem é a segunda. Mas essas informações estão codificadas aqui por meio do conjunto. Você consegue identificar a primeira coordenada e a segunda coordenada. Então tudo que interessa está aí dentro. Em particular, uma consequência, né, dessa forma de definir conjuntos é esta. 2 pares ordenados são iguais somente se a primeira coordenada do primeiro par é igual à primeira coordenada do segundo par. E a segunda coordenada do primeiro par é igual à segunda coordenada do segundo par.
Isto acontece se somente se isto acontece. Demonstração está aqui. Aí vai ter um exercício aqui, onde eu já vou usar a definição dos números naturais como conjuntos. Por isso eu estou relembrando aqui que o zero é vazio, o unitário contendo vazio e tal. Exercício 1. Determine x, y e z tais que essa igualdade é verdadeira. Vou deixar que vocês tentem fazer isso aí. Logo mais a gente vai ligar y a f de x. Tentem fazer esse exercício 1 aí. Perceba que eu tenho uma igualdade entre o que, né? Igualdade entre pares ordenados. Então isso me diz o quê? O que é que tem o 2? Leiam a observação que eu coloquei em cima, né? Esse texto que está em cima do exercício é importante para fazer o exercício. Uma dica: x e y e z são 2 a 2 distintos. Não tem repetição não. E assim, antes de dar a resposta, identifique qual é a primeira informação que essa igualdade, por ser uma igualdade de pares ordenados, lhe dá. Qual é a primeira coisa que você infere a partir da igualdade? É uma igualdade de pares ordenados, usando aquela proposição que eu enunciei agora há pouco, né? Quando é que dois pares ordenados são iguais? Você consegue dizer o que aí a partir dessa informação? Mas nesse caso, essas igualdades aí vão ser quais? Sim. Faltou coisa aí. Nesse 5 não é realmente o 5, né? Não é igual a 5 não. Leia novamente o texto em cima do exercício. Não é 4 não. Essa operação de pegar um conjunto, união com unitário contendo esse conjunto como elemento, é a operação de sucessão. 10 o quê?
6. Sim, porque veja o padrão aí, ó. 0 união com unitário contendo 0 é 1. 1 união com unitário contendo 1 é 2. 2 união com unitário contendo 2 é 3. Sempre aumenta 1 quando você faz a união do conjunto com o unitário contendo esse conjunto como elemento. Vai subindo. Então, quando eu escrevi dentro... mais ou menos por aí, 6 decimal. Quando eu escrevi 5 união com unitário contendo 5, isso aí é o quê? É o 6, né? Então, simplificando e corrigindo o que Edwardson estava escrevendo. Simplificando o que está no slide e corrigindo o que Edwardson tinha escrito. O que a gente precisa saber é isso. Agora melhora, né? Facilita, né? Peraí, tá errado, né? Opa, tá errado, tá errado. Vou corrigir. Pronto. São essas as duas informações que saem da igualdade que está aí no exercício 1. XY é igual a 5,6, YZ é igual a 2,6. E aí, quem é XYZ? Y é um elemento que aparece nos dois. Não, tem um valor só. Mas Y é um elemento que aparece nos dois. Eu ainda tenho um errinho nisso que eu escrevi, que é porque tem... Eu coloquei um parênteses lá onde era chaves. Vou só corrigir aqui esse detalhe. Eu acho que é porque eu copiei do Y, estava assim. Não, é um Y só. Y tem um valor só. Mas perceba que Y está aparecendo em dois conjuntos. E qual é o único elemento que aparece nesses dois conjuntos? Do lado direito. Procure um elemento que aparece nos dois conjuntos. Do lado direito aí. Corrigi errado. Peraí. Eu corrigi um detalhe e deixei mais errado do que estava. Pronto, então 6 é o único elemento que aparece nos dois conjuntos. Logo, como o y é o único elemento que aparece nos dois conjuntos do lado esquerdo da igualdade, e 2 é o único elemento que aparece nos dois conjuntos do lado direito da igualdade, então y é igual a 6. Se você sabe que y é igual a 6, agora aí fica fácil. Já dei a resposta aí. Agora que sabe que é o y igual a 6, não tem o que fazer. Não, porque esse tipo de par com chaves, eu acho que era isso que estava fazendo vocês errarem, né? O par com chaves não é par ordenado. O par ordenado é par com parênteses. Com chaves não é ordenado. Entendi qual era a confusão. Pronto, mas é bom, tava numa hora boa para se ligar nisso. Que agora a gente começa a falar de par ordenado e a gente já tinha antes o par não ordenado, né? Lembra do axioma do par que a gente viu no início do slide anterior? Axioma do par, aquele par lá era abre chaves, x, y, fecha chaves, ou seja, é um par não ordenado, era um conjunto com no máximo dois elementos. Um teorema interessante sobre esses pares não ordenados é o seguinte. Tem uma versão um pouco mais sofisticada, mas eu vou simplificar aqui. Se 1 é igual a 2, então eu sou o Papa. Eu posso provar isso
E não é nem por tabela verdade, porque você poderia dizer, 1 igual a 2 é falso, e falso implica qualquer coisa. Não, eu tenho uma prova mais interessante disso. Uma prova que vai realmente usar as propriedades dos números. Eu estou supondo que 1 é igual a 2. Usando as propriedades de números e de conjuntos, eu provo que isso implica que eu sou o Papa. Veja, considere o par não ordenado eu, Papa. Considere esse conjunto aí. Esse conjunto é como se eu estivesse escrevendo x e y dentro de um conjunto, né? Pode ter quantos elementos? Pode ter 1 ou 2 elementos. Vai ser 2 elementos se eu for diferente de Papa. E vai ser 1 elemento só se eu for igual ao Papa. Aí então, se 1 é igual a 2, então, o que é que acontece? Eu vou dizer que esse conjunto que eu escrevi tem no máximo 2 elementos e no mínimo 1 elemento. Esse conjunto que eu escrevi tem no máximo 2 elementos e no mínimo 1 elemento. Mas como 1 é igual a 2, isso implica que esse conjunto tem 1 elemento só. E se tem 1 elemento só, então eu sou o Papa. Certo? Então, 1 igual a 2 implica qualquer coisa, inclusive que eu sou o Papa. Demonstração usando conjuntos aí. Conjuntos e pares não ordenados. Bom, alguma dúvida a mais sobre esse exercício 1? A lição, né, do exercício 1 é lembrar de separar par ordenado de par não ordenado. Agora eu vou definir primeira componente e segunda componente de um par ordenado. Nesse par ordenado aqui, x é chamado a primeira componente e y é chamado a segunda componente. Mas eu também posso falar coordenada ao invés de componente. Esse nome coordenada é mais ligado à representação gráfica de pares ordenados, né? ao plano cartesiano. Aí nesse contexto a gente fala coordenada. Quando a gente não quer, não tem essa intenção de explorar a interpretação geométrica de pares ordenados, então a gente fala componente. Produto cartesiano. Tem um exercíciozinho aqui sobre pares ordenados. Exercício para provar que para todo x pertencente a A e todo y pertencente a B, o par xy pertence ao conjunto das partes do conjunto das partes da união de A com B. Prove isso aqui. Tente fazer esse exercício 2. Definição 3. Vou definir agora produto cartesiano. A gente está começando a chegar perto do assunto de funções. Daqui a pouco eu defino relações, depois de relações, funções. Dados conjuntos A e B, o produto cartesiano de A e B é o conjunto que a gente denota assim, né? A com um X, uma cruz no meio, seguido de B, definido como o conjunto dos pares x e y, tais que x pertence a A e y. Opa, tá errado. Y pertence a B, vou corrigir aqui. Aqui é um Y. E eu acho que estava errado assim no slide de cálculo 1, porque foi de lá que eu tirei essa definição. Cálculo 1, 2019.2. Vou corrigir lá também. Agora, tem um detalhe aqui, uma sutileza nessa definição, que a gente viu numa aula passada, acho que foi na aula passada, que para você definir um conjunto assim, você tem que tomar alguns cuidados, né? Se você quiser definir o conjunto de todos os objetos que satisfazem tal propriedade. Se você não tomar cuidado, isso gera paradoxos, como a gente viu na aula passada. Por isso tem o esquema axiomático da compreensão, que dá uma forma assim, segura de definir conjuntos por meio de propriedades. Para você definir um conjunto
formado por todos os objetos que satisfazem determinada propriedade, você tem que tirar esses objetos de algum lugar que seja um conjunto dado, que seja um conjunto que você sabe, tem certeza que é um conjunto que existe. Então, não é o que eu estou fazendo nessa definição 3. Né? Eu estou pegando todos os pares de ordenado x e y, tais que valem uma propriedade aí, que é x pertence a A e y pertence a B. Só que eu não estou dizendo de onde tá vindo esse par ordenado x e y. O correto, o mais seguro seria dizer produto cartesiano de A e B é definido como conjunto de todos os pares x e y pertencentes a tal lugar que satisfazem essa propriedade de x pertencer a A e y pertencer a B. O correto seria dizer isso. Sempre dizendo de onde está vindo esses objetos que eu estou pegando. Além de dizer a propriedade que eles devem satisfazer. O correto é isso, de acordo com o esquema axiomático da compreensão. E aí eu não estou fazendo isso. Aí por isso eu estou justificando embaixo que eu poderia ter definido assim, como eu estou mostrando na última linha do slide aí. Ó. Eu poderia ter definido o produto cartesiano assim. Ó. Seria uma forma mais correta, embora um pouco mais difícil de entender, né? Mas é uma forma mais segura. Eu estou dizendo que o produto cartesiano é formado por todos os elementos do conjunto das partes da união de A com B. Aí tem a ver com o exercício 2 aí, ó. Prove que todo par ordenado x e y pertence ao conjunto das partes do conjunto das partes da união de A com B, desde que o x pertence a A e o y pertence a B. Aí você consegue provar que está no conjunto das partes do conjunto das partes da união de A e B. Por isso eu estou pegando o z exatamente desse conjunto das partes do conjunto das partes da união de A e B. E esse z é o quê? Esse z é um cara tal que existe um x pertencente a A e existe um y pertencente a B que formam um par ordenado xy que é igual a x. Ou seja, esse z é um par ordenado xy que eu estou pegando desse lugar, desse conjunto que eu estou especificando. Então é uma maneira mais segura que garante a existência disso que eu estou definindo. Detalhes técnicos, mas são importantes. Exemplo, vou calcular agora dois produtos cartesianos. Eu tenho dois conjuntos aí, conjunto A formado por 1, 2, 3 e conjunto B formado por 4, 5. Perceba que agora eu estou usando números. Por quê? Porque no slide anterior eu já dei uma ideia do que vem a ser esses tais de números naturais. Né? Então, sempre, por enquanto, nesse contexto aqui de conjuntos ainda, que a gente está no contexto de conjuntos, suponha que 1 é aquilo que a gente definiu para 1, 2 é aquilo que a gente definiu para o 2 como conjuntos, etc. Então calcule, isso não vai ser importante para nada, a forma como foram construídos esses números não vai ser importante aqui, mas apenas justifica a utilização deles. Calcule os produtos cartesianos de A e B e de B e A. Primeiro, A e B. Produto cartesiano é o conjunto de todos os pares ordenados, cuja primeira componente pertence ao primeiro conjunto, que no caso é A, e cuja segunda componente pertence ao segundo conjunto, que no caso é B. Então eu vou fazer assim, ó. 1 com 4 forma esse par. 1 com 5 forma esse par. Depois 2 com 4 forma esse par. Depois 2 com 5 forma esse par. Depois 3 com 4 forma esse par. E depois 3 com 5 forma esse par. Na ordem contrária, B cartesiano A. Faz a mesma coisa de trás para frente. Agora 4 com 1, com 2, com 3. Forma esses três pares aqui. 5 com 1, com 2, com 3. Forma esses três pares aqui. Os conjuntos são diferentes. Veja que, por exemplo, o segundo conjunto aqui tem o elemento 4, 1, mas o primeiro não tem. E o primeiro tem o elemento 1, 4 e o segundo não tem. Então, os conjuntos são diferentes. Em geral, A cartesiano B não é necessariamente igual a B cartesiano A. Exercício. Prove que A cartesiano B é igual a B cartesiano A se somente se A é igual a B. Provar isso aqui em casa. Agora, vamos começar a falar de relação. Deixa eu ver se eu tenho tempo. Tem. Vamos começar a falar de relação. Vamos
falar de relação no contexto de conjuntos, portanto, vamos definir relações por meio de conjuntos, mas antes de chegar nessa abordagem conjuntista, eu quero explicar aqui o conceito de relação num sentido mais geral. O que são relações? Relações são meios de formar proposições a partir de objetos. Por exemplo, algumas relações que já estudamos na teoria dos conjuntos: pertinência, inclusão, inclusão própria, igualdade, diferença. Cada um desses símbolos aqui representa um meio de formar uma proposição a partir de objetos que no caso são conjuntos. Por exemplo, pertinência permite que eu pegue dois conjuntos, digamos, azinho e azão, dois conjuntos azinho e azão, coloque esse símbolo no meio desses dois conjuntos e com isso gere a proposição que azinho pertence a azão. Então é uma forma de gerar uma proposição a partir de dois objetos que são conjuntos. A mesma coisa vale para as outras aqui. Cada um desses símbolos é uma maneira de formar proposições a partir de objetos. Na verdade, dois objetos, exatamente dois. Nesse caso aí, nesses 5 exemplos de relações, cada uma delas pega exatamente dois conjuntos para formar uma proposição. Como pega exatamente dois, eu digo que elas são relações binárias e são relações binárias entre conjuntos. Também existem relações ternárias, que relacionam exatamente 3 objetos por vez e, da mesma forma, existem relações unárias, ou seja, que relacionam apenas um objeto por vez. Relacionar um objeto significa apenas afirmar alguma coisa sobre ele. Uma relação unária, portanto, é um predicado unário. P de x é uma relação unária. Afirma algo sobre o x. Gera uma proposição a partir desse x, afirmando coisas sobre ele. Enquanto que relações ternárias vão ser um predicado ternário, assim, com 3 argumentos. Ou seja, vamos definir uma relação ternária aqui que relaciona 3 conjuntos A, B e C da seguinte maneira: A união B é igual a C. Isso é uma relação ternária. Eu posso ver essa igualdade aqui como uma relação ternária que relaciona os conjuntos A, B e C. Eu posso dar um símbolo para essa relação, digamos R, e denotar com isso esta proposição aqui como sendo esta expressão, né? R de A, B, C significa a relação R se verifica para esses 3 conjuntos ABC. A relação R aplicada a esses 3 conjuntos ABC gera uma proposição verdadeira. Quando você escreve isso, você está querendo dizer que essa proposição foi formada a partir desses 3 conjuntos e que essa proposição é verdadeira, a menos que você diga em seguida, né, que ela é falsa. Mas se a gente escreve assim, dado que R de ABC, eu estou dizendo dado que essa relação se verifica para esses 3 conjuntos, ou seja, essa proposição aqui é verdadeira. Nosso foco inicial aqui vai ser em relações binárias. Para relações binárias, vale a mesma notação que eu estava explicando agora há pouco. Podemos escrever R de xy para nos referir à proposição gerada pela relação binária R quando esta é aplicada nos objetos x e y nessa ordem. Então, R de xy está dizendo que a relação R é verificada para os objetos x e y. Algumas vezes, a forma de escrever é diferente. Você vê aqui nesses símbolos que eu mostrei inicialmente, ó, pertinência, inclusão, inclusão própria, igualdade e diferença. Você não usa esses símbolos antes dos objetos. Você usa no meio. Para dizer que azinho é um elemento de azão, você vai escrever azinho, aí depois escreve esse símbolo no meio e em seguida escreve azão. Coloca no meio, é a notação infixa. Então, a gente admite essa forma de notação também. Ó. Ou seja, a gente pode escrever x, r, y para dizer que a relação R se verifica para os objetos x e y. Isso significa o quê? Significa a mesma coisa disso aqui. É só uma forma diferente de escrever. Né? Você pode escrever assim e pode escrever assim.
Algumas relações são mais comumente escritas na notação infixa, que são essas, por exemplo, aqui, pertinência e inclusão são normalmente escritas na notação infixa. Seria muito estranho se a gente escrevesse pertence, abre parênteses, azinho, vírgula, azão, fecha parênteses. Seria muito esquisito isso aí. Agora, outras relações que não vão ter um símbolo especial para elas, você dá uma letra para ser o símbolo da relação e usa essa notação prefixa. Não confunda relações com operações. Qual é a diferença entre relações e operações? Já que eu listei vários símbolos aqui da teoria dos conjuntos como exemplos de relações, né? Isso poderia dar uma falsa impressão de que todos os símbolos que a gente tem usado até agora são de relações. Não, isso não é verdade. Não é todo símbolo que é uma relação, não. Tem símbolos, por exemplo, o de interseção e o de união. Esses símbolos não representam relações, representam operações. São símbolos que são usados para gerar novos conjuntos a partir de conjuntos dados. A interseção B gera um novo conjunto a partir de conjuntos dados A e B. Não gera uma nova proposição, gera um novo conjunto, gera um novo objeto a partir de outros. Enquanto que relações geram uma proposição a partir de objetos. Uma coisa é proposição, outra coisa é objeto. Então, por isso que a relação de igualdade é uma relação e não uma operação pura e simplesmente, porque gera uma proposição aqui. A partir dos objetos A e B, gera a proposição A igual a B. Pronto, então, deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida sobre isso. Ninguém tem dúvida, né? Então, agora que já temos uma noção básica do que é uma relação, vamos tentar definir isto precisamente na teoria dos conjuntos. Como é que eu defino na teoria dos conjuntos o que é uma relação? Lembrando que meu objetivo é definir tudo em termos de conjuntos. Meu objetivo é que tudo seja conjunto. Então, uma relação vai ser definida também como conjunto. E a ideia básica para fazer essa definição é a seguinte. Eu vou pensar numa relação R como sendo o conjunto de todos os pares ordenados x, y, tais que a proposição R de x, y é verdadeira. Então, com isso eu vejo uma relação como sendo um conjunto de todos os pares x, y que satisfazem a relação. Então, definição 4. Dados dois conjuntos A e B, uma relação binária de A em B é um subconjunto do produto cartesiano A cruz B, ou A cartesiano B. Quando eu digo que é um subconjunto do produto cartesiano, o que eu estou dizendo é que é exatamente um conjunto formado de pares ordenados. Então, se eu olho para um conjunto e vejo que ele é formado apenas de pares ordenados, vou colocar um exemplo aqui. Bem simples. Esse conjunto é formado apenas de pares ordenados. Então, automaticamente é uma relação. Mas é uma relação de A em B. Quais são os A? Qual é o A e qual é o B? Aí você vê aí, qualquer conjunto que contenha as primeiras componentes vai ser o A, e qualquer conjunto que contenha as segundas componentes vai ser o B. Então posso dizer que A é o conjunto 0,2 e B é o conjunto 1,5. Então, esse conjunto de pares ordenados que eu escrevi é uma relação de A em B, onde A e B são esses conjuntos aí. É uma relação binária de A em B. Tá? Aí assim, qual é a relação desse conceito, dessa representação, com o que estávamos explicando agora há pouco de relação ser uma forma de gerar proposições a partir de objetos? Você pode ver nesse conjunto aí uma maneira de gerar proposições a partir de objetos? Sim, nós podemos ver isso. Porque é como se nós estivéssemos dizendo o seguinte. A relação R, vamos chamar de R essa relação. A relação R é a mesma coisa de dizer que 2, como 2,5 pertence a R,
e 0, 1 pertence a R, então eu estou dizendo que 2, 5 satisfaz a relação, 0 e 1 satisfaz a relação também, ou seja, é verdade que 2 se relaciona com 5 por essa relação R. E é verdade que 0 se relaciona com 1 por R. Então eu estou gerando proposições aí, né? Os objetos 2 e 5 geram a proposição que é verdade que 2 e 5 se relacionam por R. E os objetos 0 e 1 geram a proposição de que eles se relacionam por R. Então, termino conseguindo representar aquela ideia original que eu tinha de relação, como sendo uma maneira de formar proposições a partir de objetos. Esse conceito é que está representado por meio desse conjunto aí. Aí tem mais algumas observações sobre relações que eu vou deixar para fazer na próxima aula e vai ter exemplos aqui também. Então eu vou parar por aqui e na próxima aula a gente continua. Beleza. Segunda-feira tem aula e daqui para lá eu posto coisa no site e no YouTube também, provavelmente. Qualquer dúvida, pode mandar aí por e-mail ou por o tópico lá de dúvidas, né? Acho que tem um tópico de dúvidas, né? Se não tiver, poste lá. Eu acho que vocês podem postar no fórum aí do Moodle. Até mais.